Olá, meus irmãos, boa noite. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com vocês. E é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente para poder deixar aí uma reflexão, para esse ano de 2026 que está apenas começando. Espero que eu encontre você bem para escutar essa reflexão. E se fizer sentido para você possa mesmo passar adiante. Bom, meus irmãos, quero dizer assim que nós estamos vivendo aí uma vida muito corrida, Uma vida muito mecânica, automática, onde às vezes nós fazemos coisas que nós nem vemos que estamos fazendo, de tão automático que é. E se nós formos mesmo parar para pensar, talvez aquilo que nós estamos fazendo nem faça sentido no momento. E percebemos então que nós perdemos muito tempo. E tempo é algo que nós não podemos perder, porque tempo é algo que deve ser glorificado, deve ser mesmo dado a Deus a honra, a glória e o poder, em todo o tempo. E quantas vezes, na nossa vida, nós estamos aí vendo que as pessoas elas têm perdido o amor, a empatia, sabe? O respeito pelo ser humano. Hoje eu vejo que às vezes se tem mais respeito, mais amor com um animalzinho do que com um ser humano. Não que o animal ele não precisa ser amado, ser respeitado, de forma alguma. O animal também ele é ali criatura de Deus. E ele precisa ser cuidado, precisa ser amado, mas tudo tem que ter o seu devido lugar, entende? E quantas vezes nós colocamos coisas tão superficiais, coisas tão banais, no lugar que não deve ser colocado, no patamar mesmo que não deve ser colocado. Existe um lugar que deve ser preenchido unicamente, em primeiro lugar, por Deus, que é o nosso coração. O nosso coração deve ser unicamente de Deus, somente dele. E através dele, reconhecer no outro a face de Jesus. É uma tarefa muito difícil, porque às vezes nós convivemos com tantas pessoas no decorrer do nosso dia, que se torna difícil ver Jesus no rosto daquele que nos ofendeu, daquele que nos humilhou, daquele que zombou de nós. Mas é necessário, porque Jesus ele nos fez imagem e semelhança dele. E não tem como Jesus ser uma pessoa arrogante, uma pessoa de mal com a vida, porque ele é aquele que dá a vida, ele é a vida, entende? Jesus, ele é amor, ele é acolhida, ele é ternura. Ele é misericordioso para com todos nós que somos miseráveis. Nós não somos nada sem a presença de Jesus. Não somos nada. E quantas vezes nós achamos que nós podemos resolver tudo sozinhos? Quantas vezes nós queremos fazer tudo mesmo do nosso jeito? Mas Jesus, ele é o único que tem o jeito certo de fazer as coisas acontecerem. E por mais que nós sejamos mesquinhos, miseráveis, Jesus ele nos pede que nós sejamos pessoas que amem mais o próximo, respeitem mais o próximo, ajudem, tenham misericórdia, escutem mais o outro. Quantas vezes nós estamos vendo aí muitas salas mesmo de psicologia,
de terapia, lotadas. Mas por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade doentia, onde a vida é tão corriqueira, tão corriqueira, que nós não temos tempo para poder parar, para poder respirar, para poder pensar em nós, pensar no outro. E Jesus nos pede para que nós possamos ter o quê? Empatia, amor, cuidado. Para conosco mesmo, mas também para com os nossos irmãos. Para os nossos irmãos que estão lá fora. Portanto, esse ano está apenas começando. E Jesus, Ele quer que nós sejamos humildes como Ele é. Que tenhamos um coração disposto como o dele. Que tenhamos um olhar misericordioso como o dele. Que tenhamos um abraço maternal, um abraço terno. Que acolhe, que ama. Não que condena, não que julga. Mas um abraço daquele que se sente ali seguro. Porque encontrou de fato alguém que ama Jesus Cristo acima de todas as coisas e que, portanto, coloca ali Jesus no primeiro lugar e depois as outras coisas. Meus irmãos, é tempo de nós termos, então, um coração aberto, um olhar misericordioso, mãos caridosas mesmo, e que nós possamos ser semelhantes a Jesus. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Esse é o pedido que nós temos que fazer, para que nós possamos viver dia após dia, sendo sustentada por Deus. Que o Espírito Santo de Deus te visite, faça morada no teu coração, faça brotar dentro de você o amor para com o próximo, o respeito, a empatia. Faça brotar dentro de você a paciência para ouvir o teu irmão. E que você possa ser canal de graça na vida do seu irmão, da sua irmã. Às vezes, começando até mesmo dentro da sua família, da sua casa. Que Deus te abençoe e te faça santo neste ano de 2026. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.